Shalom! Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar aqui sobre a falta de perdão, mágoa, o que ocasiona na nossa vida no âmbito físico, no âmbito emocional, espiritual, a falta de perdão. Tratando ainda sobre o tema batalha espiritual, talvez você já tentou várias coisas, você já fez mapeamento, você já renunciou os pecados geracionais, você fez propósito com Deus, tem jejuado, orado, buscado a face do Senhor, acordado nas madrugadas, mas você tem visto que algumas áreas da sua vida não está conseguindo romper. Algo ainda está travado e você tem dito o que está acontecendo, você tem se perguntado a Deus aonde está o erro, porque eu não estou conseguindo romper nessa área. Muitas vezes o que tem impedido você de avançar, de viver os projetos, os propósitos que Deus tem estabelecido para você na eternidade é justamente a falta de perdão, justamente a mágoa que você tem guardado aí no seu coração. E o diabo sabe muito bem disso. Por isso ele trabalha com estratégias para que você possa guardar ressentimento no seu coração, para que você não possa liberar o perdão. Ele ataca de uma forma muito forte na sua mente, nas suas emoções, para que você possa continuar guardando rancor, guardando sentimento no seu coração, para que você possa ficar preso no âmbito espiritual e te impede de você avançar no seu destino profético. A Bíblia ela deixa bem claro que a falta de perdão ela tem graves consequências espirituais nas nossas vidas. E um dos ensinamentos que nós vemos é deixado pelo próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, 14 e 15 vem nos dizendo: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então nós vemos aqui que o perdão dos nossos pecados, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, há uma condição. E qual condição é essa? A partir do momento que nós perdoamos o próximo, perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, perdoamos aquelas pessoas que nos maltratam, que nos fizeram mal, a partir do momento que nós perdoamos, nós também somos perdoados. Então quer dizer, a partir do momento que eu não perdoo o próximo, que eu guardo mágoa, que eu guardo ressentimento no meu coração, os meus pecados, eles ficam retidos, porque eles não foram perdoados. E os meus pecados retidos, ele impede a minha comunhão com Deus, ele impede a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia também afirma que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia ainda afirma que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Nos diz que nós pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes, por omissão e até pecados que nós cometemos muitas vezes sem consciência que estamos cometendo, mas estamos ali errando o alvo. E esses pecados em nós, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles cheiram mal à narina de Deus. Então há uma barreira entre nós e nosso Deus, uma barreira entre nós e o Espírito Santo de Deus, nos impedindo de avançar no âmbito do Espírito, nos impedindo de viver os planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas, impedirmos de viver o nosso destino profético. Aqui nós vemos a condição de Deus com a base na nossa disposição de perdoar os outros. Há uma condição: a partir do momento que eu perdoo o meu próximo, os meus pecados também são perdoados. A falta de perdão, meus queridos, ela traz barreira entre nós e nosso Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus, ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, aonde temos falhado, aonde ainda precisa ali ser renunciado, se nós estamos com os nossos ouvidos espirituais impossibilitados de ouvir a Deus devido aos nossos pecados? Como nós vamos ver, né, se os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e o nosso Deus? Há uma barreira no âmbito espiritual entre nós e Deus, impedindo o nosso crescimento espiritual e o nosso relacionamento com Ele. A falta de perdão, meus queridos, ela traz grandes consequências no âmbito espiritual.
Jesus, ele também ilustra lá em Mateus, capítulo 18, 21 a 35, ele conta ali uma parábola para demonstrar a importância de nós perdoarmos o próximo. Ele vem falando de um servo que perdoou, um homem que perdoou a dívida do seu servo, era uma dívida alta. E ali aquele seu servo ficou muito feliz e saiu ali e encontrou com alguém que também tinha uma dívida com ele. E ele, em vez de ter perdoado, lembrado que aquele senhor havia perdoado a sua dívida e que ele também iria perdoar aquele que estava devendo, ele não. Ele fez questão de cobrar ali a sua dívida, de não perdoar. Quando aquele homem que perdoou a sua dívida ficou sabendo, ele então disse, olha, a partir de hoje, a sua dívida não está mais perdoada. E ele então lançou ele ali na prisão. Jesus está dizendo o que acontece quando nós não perdoamos. A partir do momento que nós guardamos ressentimento no nosso coração, nós queremos ser perdoados por Deus. Nós queremos ser alcançados por Ele. Nós queremos ser alcançados pelo amor dEle. Nós queremos ser alcançados pela graça dEle. Mas nós mesmos não perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem, que nos tratam mal. E assim como aconteceu naquela parábola, a dívida daquele homem não foi perdoada. E ele então foi preso, foi colocado atrás das grades. É assim que acontece conosco no âmbito espiritual. As nossas dívidas também não são perdoadas. E nós ficamos retidos em prisões espirituais, impedindo de viver as promessas de Deus nas nossas vidas. A consequência também emocional, psicológica. Muitas vezes nós ficamos doentes. Hoje é comprovado que muitas doenças que acontecem no nosso corpo físico é devido também à falta de perdão. Ansiedade, depressão, alguns tumores também que aparecem no nosso corpo, justamente é por falta de perdão. Eu costumo dizer que a falta de perdão é como eu tomar o veneno, aguardando que o outro morra. Mas na realidade, quem está morrendo aos poucos sou eu, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Um grande exemplo que nós temos de perdão foi o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Ele estava ali naquela cruz, ele não cometeu erro nenhum, ele não cometeu pecado nenhum. Ele amou as pessoas de tal maneira, ele curou os enfermos, aquelas pessoas leprosas que ninguém tinha coragem de se aproximar, eles tinham que ficar no lugar distante e Jesus se aproximou, Jesus curou aqueles leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus amou aquele cego de nascença que estava ali na beira do caminho pedindo por socorro. Jesus amou aquela mulher prostituta que estava sendo para ser morta, apedrejada. Jesus amou, Jesus me amou, Jesus te amou, Jesus perdoou os nossos pecados mesmo antes de nós termos nascido. Mas mesmo assim aquela multidão gritava, crucifica, crucifica. Pegaram o nosso Senhor, o nosso Salvador, colocaram ali uma coroa de espinho, dilaceraram o corpo dele com chibatadas. Jesus foi cuspido na face. Quando Jesus teve sede, deram a ele vinagre. Mas Jesus, olhando para aquela multidão, Jesus olha com um olhar de compaixão. Ele sabia do chamado, ele sabia do propósito. E ele disse, para que o Senhor tivesse misericórdia deles, ele disse, perdoa, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. E nós muitas vezes, por conta de coisas tão pequenas, temos guardado ressentimento no nosso coração, guardado mágoas no nosso coração, impedindo Deus de agir nas nossas vidas. Há um propósito tão grande para a sua vida. Há coisas estabelecidas para Deus na eternidade, como está lá em 1 Coríntios 2:9, que seu olho nunca viu, seu ouvido nunca ouviu, sua mente nunca imaginou e nem chegou ao seu coração. São coisas grandiosas demais. E você tem lançado mão de tudo isso, com ressentimentos no seu coração, impedindo de viver os projetos, as promessas que Deus tem para a sua vida.
A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 29:11 que só Deus sabe os planos que tem a nosso respeito. São planos bons, são planos de paz, são planos de nos dar esperança e um futuro. Não troque tudo isso que Deus tem para a sua vida por essa ferida que está no seu coração aberta, por este ressentimento. Vale a pena perdoar. Eu termino esse vídeo dizendo para você algo que eu tenho vivido. Eu decidi perdoar. Não por aquele que me feriu, mas eu decidi perdoar por mim mesmo, porque eu não vivo sem Jesus. Eu decidi perdoar porque eu não vivo sem o Espírito Santo de Deus, porque o meu Abba, o meu Pai é tudo na minha vida. E nada nesse mundo pode se comparar à grandeza de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Então que nesse dia você decida perdoar. E às vezes você tem dito assim, mas eu já tentei, mas ainda está doendo. Sabe quem pode te ajudar? É o Espírito Santo. Peça ao amigo Espírito Santo para trabalhar nas suas emoções, para alinhar o seu coração ao coração dele. Diga: Espírito Santo de Deus, eu preciso perdoar. Declare hoje mesmo, no âmbito físico e espiritual, que você está perdoando essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que te magoou. Diga: a partir de hoje eu te perdoo e eu declaro que eu te amo com o amor de Jesus. E fala: Senhor Jesus, coloca o seu sangue no meu coração, vai tirando toda a dor, toda a ferida, todo o ressentimento. Libere esse perdão de coração. O perdoar não é esquecer. Nós não esquecemos, não é uma amnésia e nós não vamos lembrar mais. Mas o perdoar é não doer mais. Eu lembro daquilo como uma lição de vida, como algo que aconteceu, me deixou um aprendizado. Eu não preciso talvez conviver mais com aquela pessoa. Não que eu vou passar por ela e vou virar o rosto, não. Eu vou chegar, vou cumprimentar. Quando aquela pessoa precisar de mim, eu estou pronta a ajudar, eu estou pronta a servir. Mas talvez o mesmo relacionamento íntimo que eu tinha com ela, a mesma amizade, talvez eu já não tenha mais. Porém, quando eu passo por aquela pessoa, o meu coração está leve, o meu coração está tranquilo. Eu não sinto mais nenhum peso, o meu coração já não dispara, porque eu já liberei o perdão. Isso vai fazer com que você possa avançar no âmbito do Espírito e viver os cumprimentos da promessa de Deus na sua vida. Decida hoje perdoar, decida fazer isso por você, para que você possa se sentir feliz e cumprindo os propósitos de Deus. Se essa palavra ministrou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, para que possa falar ao coração delas também. Que Deus te abençoe.